Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Bora para a palavra, bora para a direção do Senhor em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo, palavra de Deus, olha só, texto base, Daniel 2, versículo 20 em diante, tá? Já vamos começar por ele, tá? E falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Versículo 21. Ele muda os tempos e as horas e as estações. Ele remove os reis e os estabelece, e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Meu irmão, em nome de Jesus, presta atenção. Debaixo da graça e debaixo do cuidado de Deus, o que você vai fazer? Querido, vai buscar Deus em nome de Jesus. Por que você acha que essa situação não tem jeito? Tem jeito sim, Deus é fiel e se ele quiser, as coisas vão acontecer. Agora, o que eu preciso entender? Entra na presença de Deus. O que ele está falando aqui? Ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e os estabelece. Irmão, quem muda o tempo, a condição que nós estamos vivendo é Deus. Então, em nome de Jesus, o que eu vou fazer? Ah, mas essa situação aí, ela não tem jeito. Essa situação aí, como é que eu vou fazer? E agora? Como é que eu resolvo esse negócio aí? Irmão, em nome de Jesus, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Entra na presença de Deus. Em nome de Jesus, entra na presença do Senhor, começa a clamar em nome de Jesus, começa a buscar a face do nosso Deus e diante das situações, o que eu vou fazer? Ver e viver o cuidado de Deus em nome de Jesus. As coisas estão nas mãos de Deus. Presta bem atenção. Essa parte aqui de Daniel, o rei teve um sonho. E o rei não lembrava desse sonho e queria que os magos, os entendidos, os profetas da parte de Deus, né? Magos, porque tinha outros, eles davam o nome todos eles de magos ali, né? Mas eram os cristãos, né? Os cristãos. Os judeus eram profetas, né? Que sabia, que buscava a Deus. Então dava o nome para todo mundo. Falou assim, ó, se vocês não souber, vai morrer todo mundo. Irmão, Daniel chamou Sadraque, Mesaque e Abidnego e foram orar. Foram buscar a Deus. E quando eles estavam buscando a Deus, Deus revelou para Daniel o sonho do rei. Por isso que ele fala assim, ó, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Irmão, presta bem atenção. Ele revelou para Daniel o sonho do rei. Porque muda os tempos e as horas. Sabe qual era a condição ali? A condição era que Daniel poderia morrer. Ele, com todos os magos ali, os entendidos, cheios da sabedoria, ele poderia morrer. Mas ele foi buscar a Deus e Deus mudou aquele tempo. Como que Deus mudou aquele tempo? Ele entregou para Daniel a revelação que ele precisava. Querido, Deus vai mudar o tempo na minha e na sua vida como? Entregando a revelação que eu preciso diante de cada situação. Ah, mas como é que é isso? Deus vai te falar com você o que você precisa, vai mudar os tempos e as horas. Ele muda os tempos e as horas. Existem condições que nós vamos ter que fazer? Existe não, todas as condições, nós vamos ter que buscar Deus, entrar na presença do Senhor, clamar a face do nosso Deus e ver o agir de Deus em nome de Jesus. Tá tudo na mão de Deus, querido. Deixa eu te dizer uma coisa, não apavora não. Se eu apavorar, eu não consigo fazer as coisas. Mas se eu entrar na presença de Deus, eu vou entender que Ele pode mudar essa situação. O que está acontecendo? Qual é a situação que está te incomodando? Em nome de Jesus, entra na presença de Deus.
entra debaixo do cuidado do Senhor, em nome de Jesus, e entenda que o Senhor é fiel e poderoso para mudar os tempos e as horas. Não tem lá uma situação te perturbando, tem lá uma situação que muitas vezes está trazendo dor e sofrimento, entra na presença de Deus que Ele muda os tempos e as horas. Presta atenção, irmão, se Deus não mudar os tempos e as horas, mudar aquela condição, Ele vai nos dar sabedoria para entender por que está acontecendo aquilo. Lembra do Jó? O que aconteceu com o Jó? Jó passou uma prova violenta, não foi? Morreu lá, um monte de gente lá, passou uma prova violenta. O que ele fez? Eu recebi o bem do Senhor, vou receber o mal. O mal por quê? Permissão, né? Mas, permissão de Deus, não que Deus está mandando o mal, permitiu. Então, o que ele fez? Ele passou por um período, mas as coisas tiveram transformação. Às vezes é um período que eu estou vivendo. Eu preciso entrar na presença de Deus e buscar a mudança, a transformação. Às vezes nós estamos passando por uma situação e a culpa daquela situação é minha e sua. Eu e você plantamos alguma coisa que gerou aquilo. Então entra na presença de Deus que Ele muda os tempos e as horas. Todas as coisas estão nas mãos de Deus e nós vamos viver o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Entra na presença de Deus, querido, em nome de Jesus. Busca a face do Senhor, Ele muda os tempos e as horas. Vamos aqui, ó. Mateus 6:26. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai celestial a sustenta. Não tende vós muito mais valor que as aves? Ó, aí ele fala. O que ele está falando? Que Deus está cuidando da nossa vida. Ele cuida do passado e cuida. Agora você vai entender aqui. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Você está entendendo? Está tudo na mão de Deus, crente. Ô abençoado, todas as coisas estão nas mãos de Deus. E em nome de Jesus, nós vamos ver e viver o cuidado e a misericórdia de Deus. Está tudo na mão de Deus. Ele falou o quê? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Você pode fazer isso? Mas o Daniel acabou de falar que ele muda os tempos e as horas, e Jesus está falando que, ele está perguntando, qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Isso quer dizer o quê? Que o que eu não posso fazer, Deus pode fazer. O que um ser humano, vamos colocar um ser humano, porque tem coisa que eu não faço, mas pode ter outra pessoa que faz outra coisa. O que o ser humano não pode fazer, tenha certeza, Deus pode fazer. Você quer ver aqui? 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe em ordem a tua casa, porque não te recuperarás, mas vai encontrar a morte. Meu irmão, olha que coisa mais desafiadora. Olha que coisa, vai encontrar a morte. Quem é esse profeta? Esse profeta, Isaías, é o profeta mais messiânico que teve. Ele foi o profeta que mais falou sobre Jesus, da vinda de Jesus e todo o contexto todo, né? Então, era uma pessoa com autoridade, um homem de Deus. Presta bem atenção. Ele foi orar. Olha só, versículo 2. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé. Irmão, orou a Deus, foi orar, querido. Ele ouviu a notícia de um homem de Deus, era sério o assunto, não era brincadeira, não era. Era uma profecia, era uma palavra verdadeira, não era invenção, não era coisa da carne, não era coisa do centro, não, era uma coisa verdadeira. O que ele foi fazer? Foi orar. Versículo 4. Contudo, antes que o profeta Isaías retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, que lhe eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor, dizendo: volta e declara, Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de teu pai Davi: ouvi tua oração e as tuas súplicas, e vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Depois de 3 dias subirá à casa do Senhor, e acrescentarei 15 anos à tua vida na terra, e te livrarei
e livrarei a ti esta cidade, toda das mãos dos reis da Síria. Protegerei essa cidade por amor à minha própria pessoa e por amor ao meu servo Davi querido. Ele escutou a oração. O profeta estava no quintal, no pátio intermediário, né? Estava no quintal ali. Ele acabou de orar, a oração subiu direto. Ó, foi que nem eu não vou falar foguete, porque o foguete eu acho que não é tão rápido assim. Eu não vou falar raio, porque eu acho que o raio também não é tão rápido assim. Foi de maneira instantânea. Em nome de Jesus, o que está te incomodando? Entra na presença de Deus e ele é fiel. Ele entrou, orou, o profeta, o mesmo profeta que acabou de falar que ia morrer, voltou a Deus, ouviu a sua oração, você foi orar, não foi? Você ia morrer, qual que era o seu tempo? O tempo era de morte, Deus transformou, mudou o tempo em vida, querido, entra na presença do Senhor, que isso pode ser mudado sim. Olha só, presta atenção, existe todo um contexto, existe todo um alinhamento nas coisas, mas o que eu vou fazer? Entrar na presença de Deus e reconhecer a grandeza e o poder dele, e bora orar em nome de Jesus, que eu tenho mais nada para falar, porque Deus é fiel, a palavra dele é cheia de vitória. Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado, papai, pelo teu amor e a tua misericórdia, obrigado pela tua grandeza, Senhor, e a tua presença, enche-nos, ó Deus, da tua unção e da tua misericórdia, enche-nos, ó Deus, da tua graça, da tua presença, Senhor, estende as tuas mãos sobre nós, Pai, e nos cobre com o teu reino e a tua justiça, aniquila, meu Deus, a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada, papai, obrigado porque o Senhor muda os tempos e as horas, papai, obrigado pela tua graça e a tua misericórdia diante de cada situação, nós vemos, vivemos o seu cuidado e a tua presença, obrigado, papai, porque o Senhor muda os tempos e as horas, Senhor, eu quero declarar, em nome de Jesus, opera com teu poder, transforma, muda os tempos e as horas, nos dá graça para viver, Deus, a tua manifestação, em nome de Jesus, Pai, Pai querido, obrigado, Pai, porque a oração é o caminho que o Senhor nos deu para chegar na tua presença, Pai. Obrigado porque o teu Espírito Santo nos fortalece, nos ensina e ora por nós, intercede por nós. Obrigado, Pai, pelo teu amor e a tua misericórdia, meu irmão. Minha irmã, entra na presença de Deus, ele é fiel para te dar vitória e mudar as situações em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo, te exalto, cobre cada um que está comigo, enche da tua presença, enche da tua unção em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.